Por que todo pobre é inclinado à direita? Vamos ver a explicação desse cara aqui. E você não é. Eu quero falar hoje sobre um fenômeno que está levantando muitas dúvidas de grandes intelectuais e jornalistas e da classe falante brasileira, que é certamente extremamente inteligente, né? Que é o pobre de direita. Vamos tentar explicar por que as pessoas pobres estão indo para a direita. Antes de mais nada, você já sabe o que você precisa fazer. Dá uma curtida aqui no vídeo, comente, compartilhe, vamos educar o algoritmo, passe, coloque nas suas redes sociais, assim o YouTube vai entender que precisa passar esse vídeo para mais pessoas e não apenas você. Assim não vai ser só você que vai ficar mais inteligente. Dê like neste vídeo, se inscreva no canal e passe lá na Kik, cara. Eu faço live todo dia às 8 horas. E perder amigos no processo. Vamos lá, o Gessé Souza lançou um livro chamado, olha só que título maravilhoso do livro dele, né? O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos. O livro é muito ruim, eu não li, mas é do Gessé Souza, então eu posso garantir que o livro é muito ruim. Pelas resenhas dele, ele tem a seguinte tese: o pobre hoje está indo para a direita porque algumas coisas, como igrejas evangélicas e o tal do bolsonarismo, teria canalizado o ódio da direita, das pessoas pobres, e portanto elas estão indo para a direita por questões de ódio. Uma das grandes perguntas que eu faço é o seguinte: eu não consigo imaginar o Gessé Souza olhando para mim tendo algum mínimo sentimento que não seja ódio puro. Quer dizer, a minha existência parece que incomoda radicalmente o Gessé Souza, mas E é curioso, né, cara? O ódio ele acaba sendo visto como uma coisa exclusivamente ruim na direita, né? Porque, por exemplo, na esquerda, especialmente a esquerda comunista ou algo do tipo, é sempre incentivado aquele discurso de ódio. Ódio aos banqueiros, ódio às pessoas que exploram os trabalhadores, ódio a todo mundo. Mas aí quando esse ódio, ou pelo menos essa revolta, é transplantada pra direita, aí é ruim. mas Curioso. assim, segundo ele, isso É significa uma que discordância nós é que unilateral, temos né? ódio dele, né? Ou seja, o Brasil inteiro, todas as pessoas normais do mundo têm ódio, portanto elas são de direita porque elas, sabe, acordam e começam a odiar coisas. Olha, tem aqui, sei lá, o despertador, tô com ódio, olha, saio na rua, eu odeio todo mundo, por isso que eu sou uma pessoa de direita. Ou seja, direita prega uma certa ordem da sociedade que ela não seja baseada em rupturas ideológicas, que não seja baseada em experimentos, que não seja baseada principalmente em concentração de poder nas mãos de poucas pessoas que por causa de uma ideologia, seja ela o comunismo, seja ela um globalismo transnacional, seja ela, sei lá, a ideologia woke ou qualquer coisa do tipo, vão lá concentrar todo o poder e falar: olha, agora toda a sociedade, todos os continentes, todos os bilhões de pessoas do mundo precisam viver de acordo com aquilo que eu mesmo pensei. Ou seja, eles são engenheiros sociais. As pessoas da direita falam assim: olha, eu tenho desconfiança desse tipo de experimento. Eu acho que é melhor ter um tipo de vida um pouquinho mais tradicional, harmônica, com desenvolvimento mais ou menos ordenado. Ele diz que isso que é ódio, não você tentar fazer toda uma engenharia social para falar: eu quero salvar o aquecimento global, eu quero cuidar da desigualdade social, eu quero, sei lá, que todo mundo vire trans ou coisa desse tipo. Vamos lá. Gessé Souza, ele tá, pra dizer o mínimo, bastante Isso aí, desatualizado em relação ao que tá acontecendo com o mundo. Porque ele tá ainda com aquela visão meio Guerra Fria, né? O rico, ele é um cara de direita porque ele defende o capitalismo, ele está defendendo a sua própria economia. Enquanto que o pobre, ele seria uma pessoa de esquerda porque ele quer, né, com uma luta de classes, tomar posse dos meios de produção e chegar, então, à riqueza capitalista. Ou seja, uma, vamos dizer, discussão econômica que ficou meio famosa no Brasil no comecinho dos anos 2010, discussão entre liberais e socialistas, mas que ela não explica de fato o que está acontecendo, né? Boa parte, por exemplo, da esquerda mundial, ela é uma esquerda bilionária, não é só milionária. É bilionária. Vamos olhar para o Vale do Silício? Ele é de esquerda ou de direita? Vamos olhar, sei lá, para a grande mídia global da qual o Gessé Souza faz parte? Ela é de esquerda ou ela é de direita? Quer dizer, a Folha de São Paulo, a Rede Globo, o New York Times, a CNN, o Washington Post, sei lá, para onde você olha? São de esquerda ou de direita? A Bloomberg, a AP, sabe? Esses grandes conglomerados de mídia, eles defendem uma ideia progressista ou uma ideia conservadora. É fácil perceber. As grandes universidades, então, no mundo, você vai, não precisa só olhar para a Ivy League, pense em qualquer universidade do mundo. Elas estão dominadas de ponta a ponta, hegemonicamente, pela esquerda, sei lá, há um século, provavelmente. Se eu for pegar uma máquina do tempo, voltar a 1924, será que elas vão ter um pensamento conservador? Harvard, sei lá, qualquer universidade que você consiga pensar, nos primórdios da USP, eu acho muito difícil acreditar nessa tese do Gessé Souza. Quer dizer, hoje, o que está acontecendo de fato no mundo é que existem pessoas extremamente ricas e poderosas e que, por serem ricas e poderosas, querem que as suas ideias, principalmente suas ideias ideológicas, que não tem nada a ver com o pensamento tradicional, né? Elas não estão lendo Platão, elas não estão lendo Shakespeare, elas não estão lendo Dostoiévski, não, nada disso. Elas estão lendo, sabe, coisinhas ali de bilionários lendo bilionários. E dizendo: olha, se nós temos o poder, nós vamos aplicá-lo
em larga escala, para um vasto contingente populacional de milhões e milhões e milhões de pessoas, e as pessoas vão ter de viver como nós, bilionários, pensamos. Ou seja, existe uma coisa chamada, né, já foi chamada pelo Christopher Lasch, por exemplo, de A Revolta das Elites. O Olavo de Carvalho tinha introduzido esse livro lá no Imbecil Coletivo, em 1993 ou 4, agora não lembro exatamente quando foi lançado esse livro, lá pra trás. Ou seja, as elites, hoje, são grande mecanismo de revolução. Elas têm o poder e elas têm os meios. Eu fiz um podcast aqui no canal do Senso em Comum, o Guten Morgen, falando justamente, né, sobre essa questão do rico de direita, ou seja, o estado gerencial. Como que, na verdade, o problema, esse é o nome do podcast, né? O problema não é o povo, o problema é a elite. A elite é que hoje tem os meios para fazer um tipo de revolução que nem os bolcheviques tinham pensado, porque eles pensavam primeiro em tomar conta do Estado, depois expandir a partir do Estado aquela ideologia para o restante da sociedade, então, com guerras, com comércio e com várias outras medidas imperialistas, inclusive, né, que era justamente o termo que eles odiavam, espalhar aquilo para o restante do mundo. Hoje você nem precisa disso, você consegue espalhar uma ideologia com ONU, com ESG, com os grandes fundos de investimento, quer dizer, as coisas mais ricas do mundo, os maiores bilionários do mundo, tudo com o quê? Com ideologia woke. Olha o que a Fidelity pensa, olha o que a BlackRock pensa. É conservadorismo? É, sei lá, os valores da Igreja Católica? São valores tradicionais? Não, meu amigo, era tão fácil olhar para a realidade e falar: olha só, né, a realidade não tem nada a ver com os termos que eu aprendi na faculdade. É curioso que nesse diagnóstico que ele tá fazendo, existe um grande ponto de verdade que tem a ver com o fato das elites elas serem progressistas, né, cara? Isso não é só no Brasil. Curiosamente, isso daí é um fenômeno global, né? É um fenômeno mundial. Praticamente no Ocidente, no Oriente inteiro, todas as elites elas se tornam progressistas por algum motivo. Seria interessante um estudo maior desse motivo, porque, por exemplo, a gente vai ver as elites dos Estados Unidos, elas financiaram durante muito tempo aquela política lá DEI, tá ligado? Aqui no Brasil, elas financiaram durante muito tempo e até hoje financiam peças relacionadas à esquerda, obras de arte relacionadas à esquerda e por aí vai. Porque a elite, que é o alvo da esquerda, apoia tanto a esquerda. Isso é uma coisa muito interessante, cara, da gente estudar. Muito interessante. Existem algumas teorias sobre isso, né? Mas acho que não vale a pena se aprofundar muito aqui agora. Olha, né? Ódio. Eu consigo ver muito mais ódio ao povo vindo da BlackRock, vindo da Fidelity, vindo de Harvard, vindo da grande mídia do qual o Gessé Souza faz parte, vindo, sei lá, de qualquer bilionário querendo passar as suas ideias, né? No caso do Brasil, então, a gente tem as instituições, tanto estatais quanto paraestatais, essas instituições que ficam no meio do caminho, né? Não só ONGs, mas agências, esse pessoal, sabe, dos institutos que fazem artiguinhos acadêmicos, né, pra justificar medidas ditatoriais do governo e falando toda hora: em nome da democracia, porque a democracia, olha, quando falam mal de mim, eu, bilionário extremamente poderoso, que tô prendendo, aí é uma crítica à democracia e não uma crítica a mim. Isto são bilionários, gente extremamente poderosa, que estão fazendo engenharia social. O pensamento da direita sempre foi, por isso que ela é chamada de conservadorismo, não é para conservar o passado, mas simplesmente para dizer: nós vamos aceitar experimentos sociais? Nós vamos aceitar agora, pegar uma população inteira e falar assim: olha, agora vocês vão viver no comunismo? Ou vocês vão agora viver, sei lá, no pensamento da BlackRock? Vocês agora vão, sei lá, não dizer mais que existe homem e mulher? Ou seja, a realidade não importa, o que importa é o que um bilionário pensa. E aí depois vai ter uma agênciazinha, né, de fact-checking, depois financiada pela ONU, financiada pelo CFR, ou sei lá, por qualquer outro organismo transnacional globalista, falando: olha, tem que prender as pessoas que digam que a grama é verde, né, como diz o Chesterton. É isso que é conservadorismo. Agora pensa, né? As últimas eleições de São Paulo, no Brasil inteiro, mas principalmente em São Paulo, chamaram atenção para esse fenômeno. Olha, Guilherme Boulos, um candidato da extrema esquerda, que nunca é chamado de extrema pela mídia, ele é chamado como uma pessoa normal, né? Ah, não, uma pessoa moderada, calma, sabe, de propostas racionais, até meio iluministas, talvez, né? O Guilherme Boulos, onde que ele tem votos, né? Será que deve ser na Zona Leste, na extrema periferia da Zona Sul? Vocês já olharam o mapa eleitoral do Rio de Janeiro? É um experimento muito engraçado, cara, porque você vê basicamente que candidatos mais ligados à direita pegam todas as zonas mais pobres do Rio de Janeiro e os candidatos ligados abertamente à esquerda só ganham na Zona Sul. Eles só ganham em Leblon, Copacabana, Ipanema e por aí vai. Não. Ele tem votos na Vila Madalena, ele tem votos na Avenida Paulista, ele tem votos nos Jardins, ele tem votos em Higienópolis, ele tem votos na Vila Nova Conceição, ele tem votos nas regiões mais ricas de São Paulo e um pouquinho na periferia da Zona Leste. O resto das pessoas não querem saber disso. Por que isso acontece? Na verdade, eu não tô fazendo nenhuma análise nova. Você vai, sei lá, pegar qualquer autor americano conservador nos anos 80, ele já vai estar falando disso. O Olavo de Carvalho, vocês tratam, né? Ai, astrólogo, guru, Pepsi.
Se você lesse, sabe, tivesse a capacidade de pegar um texto, sabe, ver que tem palavras ali e ordenar as palavras e ler, você teria percebido que lá nos anos 90, na época do Imbecil Coletivo, ele estava apresentando esse tipo de ideia pra gente já há muito tempo, explicando inclusive a configuração social, inclusive econômica, inclusive em termos ideológicos, em termos de faculdades assim por diante, que gerava esse cenário, que é o seguinte: o pobre, ele aponta, geralmente, ele tem uma cultura própria, no qual ele chegou às vezes por acidente. Ou seja, por que o pobre no Brasil, isso é uma coisa meio contrária dos americanos, o pobre está na periferia. O americano é que gosta de viver na periferia, né? Porque aí é verdade, meta todo mundo tem carro, dá pra viver melhor. Mas o pobre no Brasil, ele tá na periferia. Porque por condições econômicas, ele foi apartado do centro e tem que viver longe, ou seja, pegando metrô e ônibus ali todo santo dia. Mas ali, ele tem uma cultura própria. É onde foi graçar, por exemplo, foram graçar as grandes igrejas evangélicas no Brasil. Quer dizer, um fenômeno muito mais da periferia, pelo menos nos grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, ao contrário, sei lá, do sul do Brasil, em que já tem igrejas evangélicas já mais tradicionais, né? Luterana, por exemplo, bem no centro de Curitiba e coisas do tipo. E esta cultura, ela é muito típica. Mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai falar sobre estados pobres. Então, quando você sai da faixa litorânea do Brasil e vai para o interior do Brasil, né, estados que são mais pobres, de certa forma, ali tem uma cultura que ela não tá na Rede Globo, que ela não tá na Folha de São Paulo. São valores, às vezes, muito mais tradicionais, ligados à terra, ou ligados, sei lá, acidentalmente à condição daquelas pessoas. Por que, por exemplo, o Gessé Souza, ele não vai falar sobre ódio na hora de falar, sei lá, do Racionais MCs? O Mano Brown ficou bastante famoso recentemente por uma coisa que, assim, foi uma das coisas mais inteligentes. Exatamente, Vitória. Existe muito. Essa era a teoria que eu não pretendo me aprofundar muito, mas fala muito sobre por que os ricos gostam de apoiar o comunismo. Ou pelo menos financiar o apoio a isso. Tem muito a ver com o fato de que, cara, antes de chegar no comunismo, você vai fechar o mercado. Você vai criar uma economia planificada e vai trazer o socialismo para preparar a sociedade para o comunismo. O que acontece é que, cara, o socialismo ele nunca é atingido de fato, o comunismo nunca é atingido de fato, e o que ocorre é que a elite consegue tomar o poder, consegue ter total controle do Estado e firmar o seu monopólio de maneira a não ter que ceder, entende? Concorrer com outras empresas. Então, tipo, muitas vezes esses burgueses apoiam a esquerda porque eles se beneficiam dos resultados desse apoio. Eles se beneficiam do país que se fecha economicamente e passa a proteger a economia nacional e proteger a riqueza desses caras. Que ele disse recentemente, quando se estava ali, acho que já no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, ele fez um discurso dizendo: a esquerda precisa voltar pra base. Ou seja, o que vocês estão falando de esquerdismo é ideologia trans, cultura woke, feminismo, sabe, várias políticas de identidade que não tem nada a ver com a periferia. A periferia não pensa isso. O Mano Brown sabe disso. Ele falou. Agora pensa, você acha que você vai conquistar os pobres, sabe? Dizendo simplesmente, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa invadir propriedades alheias, como se pobre fosse tudo bandido, entendeu? Falar que isso é em nome do amor, e aí depois todos os seus filhos vão ter que trocar de sexo, entendeu? A gente vai lá dar cirurgia de graça pra eles no SUS, e depois a gente vai, sei lá, dar funk pra eles dançarem. Você acha que o pai de família, que suou a vida inteira, pessoa extremamente honesta, eu sou da periferia, eu sei do que eu tô falando. Pessoas extremamente honestas, que sofrem todo dia, pegam 3 horas de condução lotada pra chegar no trabalho, depois mais 3 horas pra chegar no trabalho, e ainda depois de noite ter que falar assim, olha, além de ter que fazer comida pros filhos, cuidar deles correndo, porque eles ficaram na creche o dia inteiro, pra eles pelo menos lembrarem que tem pai e mãe, ainda o cara tá tentando estudar correndo, sabe, faz uma faculdade, uma unisquina da vida, pra tentar ter um pouco de educação mesmo tendo 45 anos na cara. Você acha que o cara, ele tá querendo esse tipo de cultura? Pensa por um segundo. Você acha que alguém, sei lá, no interior de Goiás ou do Tocantins, ele tá querendo esse tipo de cultura? Não, ele tá querendo uma coisa bem diferente. Então, assim, as eleições mostraram, por exemplo, um fenômeno estranho. Eu não gosto dele, não gosto nem um pouquinho dele, mas assim, Pablo Marçal tava tomando voto, não era do Nunes, não era direita dividida. Ele tava tomando voto do Boulos. O pessoal da periferia tava preferindo um coach maluco, mas prometendo. Falando assim, olha, você vai trabalhar e você vai ganhar dinheiro, do que falando assim, sabe o que você precisa fazer? Você precisa invadir a casa dos outros. Sabe por quê? Gessé Souza e todas as pessoas que estão assustadinhas com o fenômeno do pobre de direita como eu. Por um simples fator, porque pobre tem moral. Pobre não é um golfinho pra você ficar vendo no zoológico, né? Como disse o Leandro Narlock. Era uma coisa óbvia para todo mundo ver, mas assim, sei lá, parece que você precisa de, sei lá, né? O youtuber bolsonarista, extremista, bibibibibi, que é o Flávio Morgenstern, pra explicar uma obviedade desse pra vocês. Lembrando, eu sou um pobre de direita que leio livros, então se você pode nos acompanhar aqui, compre os livros na livraria do Senso em Comum, link tá aqui na descrição, livraria.
Enfim, acho que o vídeo já acabou aqui. A teoria dele é interessante, cara. Mas aí, o que que você acha sobre isso tudo? Você acha que o pobre é de direita mesmo? Ou, na verdade, nada disso faz sentido e todo mundo tá errado nessa história? Comenta aí que eu quero ver o seu comentário.